O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esses dias da terceira semana de Páscoa, eles vão seguindo uma certa trilha, seja nos Atos dos Apóstolos, seja no Evangelho, que contemplamos hoje, o 6º capítulo de São João. Em primeiro lugar, vendo aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, recordando a leitura de ontem, foi dito que houve uma grande perseguição em Jerusalém. E essa grande perseguição de Jerusalém propiciou, e aqui são as grandes provações que Deus nos concede, às vezes justamente no meio da provação, da perseguição, do ódio contra a própria igreja, que de fato acontece e aconteceu ao longo de vários séculos, é justamente nessas provações que a igreja dá mais de si. Então, como se diz, o sangue de mártires, semente de mártires, como é que é? Sangue de mártires, semente de novos cristãos, né? Então nascem novos cristãos. Então aqui vemos justamente isso, esse desabrochar da igreja de modo muito virente e patente. Bem, e por que os apóstolos, como vimos ontem, eles ficaram e depois os discípulos saíram? Porque era necessário que os apóstolos, enquanto colunas, enquanto sustentáculos da igreja, ficassem para justamente o mais importante, muitas vezes, não é sair e proclamar, justamente ficar, entre outras coisas, para celebrar, para contemplar e tudo mais. Ali era a estrutura da igreja que era necessária. No entanto, Nosso Senhor também mandou, como último testamento, por assim dizer, já ali na ascensão ele disse, né? Ide a todos os povos, fazei todos discípulos meus. Né? Discípulos significa aqueles que recebem uma doutrina, que são ensinados. E aqui, muito patentemente, nós vemos aqui Filipe, diácono, que ensina um eunuco. Ao contrário de uma visão deturpada de ecumenismo, aqui Filipe, ele foi em direção ao eunuco, foi buscar o eunuco, foi dizer diretamente a tal ponto que ele chegou até lá pelo Espírito e depois foi arrebatado, foi um enviado propriamente dito. Ele não foi ali para fazer um diálogo, uma partilha, qualquer coisa assim. Ele foi justamente para o converter, e de fato o converteu, porque ele foi batizado ali, e eventualmente, porque certamente não terminou aí, não sabemos a história do eunuco, mas provavelmente ali ele se converteu e depois recebeu os outros sacramentos, não sei. Quizá foi ordenado, nunca se sabe, né? Mas enfim, então o Evangelho traz ou melhor, a leitura dos Atos Apóstolos nos traz esse ensinamento. E depois, como é que se aplica isso à leitura do Evangelho? A leitura do Evangelho traz toda uma narrativa da Eucaristia. Ou seja, quando o Nosso Senhor diz aqui, quem crê em mim tem a vida eterna, que ele está dizendo justamente da Eucaristia. Fala do pão que desce do céu, fala do pão vivo que desce do céu, fala dessa carne. Diante de um pagão, diante de um incrédulo, falar de eu sou o pão, de fato, inclusive os pagãos reputavam os cristãos como antropófagos. Como é que é comer o pão, que é Cristo? Como é que é isso?
Mas aqui está o grande mistério da nossa fé e o ápice, o cume de toda a nossa devoção, que é a Eucaristia. São Tomás, de modo muito claro, ele comenta: tudo na nossa vida, seja os sacramentos, o batismo, caminho para a Eucaristia, e provavelmente aqui o eunuco caminhou para a Eucaristia também. O sacramento da ordem é para celebrar a Eucaristia. Até mesmo o matrimônio, ele celebra essa união, essa comunhão. Depois, o sacramento da crisma, para fortificar e preparar como para a Eucaristia. Tudo vai em direção à Eucaristia. E aqui pede justamente essa fé ardente na Eucaristia, por isso que vamos pedir hoje também essa fé ardente na Eucaristia. Essa fé que, como diz Santo Tomás no Adoro te Devota, né? Na cruz, in cruce latebat sola deitas, né? Na cruz estava escondido somente a divindade, mas a humanidade está presente. Aqui, agora na Eucaristia, está seja a deidade, seja Deus, seja a humanidade. Nós não vemos a Cristo, mas mesmo não vendo a Cristo, mesmo não podendo tocar propriamente a Nosso Senhor, como fala Sicut Plagas Thomas, non intuor, não vejo as chagas de Nosso Senhor, mas mesmo assim nós devemos ter uma fé ardente. E por várias vezes, se não temos essa fé, de repente claudicamos diante da Eucaristia, como aconteceu com aquele sacerdote lá em Orvieto, na Itália, que ele se batia com a Eucaristia, não consigo acreditar, etc. Nosso Senhor nada mais nada menos que fez um milagre, que derramou sangue da própria espécie de pão caindo sobre o corporal. E depois também aquele milagre de Lanciano, para dizer mais propriamente, em que também um monge, também incrédulo na Eucaristia, com uma provação, justamente, e aqui mais uma vez notamos que no meio da provação a igreja mostra mais sinais ainda, né? Então ele estava no meio da provação e aí de fato a espécie eucarística se transubstanciou, poderíamos dizer, na própria casa de Nosso Senhor. E na década de 70, para ter uma noção, fizeram exames clínicos, etc., inclusive de altos organismos de saúde da Itália e até do mundo, e comprovaram que era de fato uma carne humana do tecido do coração, sangue AB, que é o mesmo do sangue do sudário de Turim, e era extraído de uma pessoa viva, ou seja, era para justamente mostrar que esse pão é vivo, que desceu do céu, como diz aqui. Então vamos pedir que esse pão, de fato vivo, que desceu do céu, que se dá a todos nós, que, como diz ainda o Adoro te Devota, uma só gota desse sangue seria suficiente para redimir todo mundo, né? todo pecado, todo crime que existe no mundo, essa carne que diz aqui, dada para a vida do mundo. Então pensamos como o Monsenhor João, certa vez, outrora, pediu para que venha o quanto antes essa civilização eucarística. Ou seja, essa civilização, esse cume dessa apresentação que a igreja quer dar ao mundo, que seja através da Eucaristia, dessa fé ardente, cheia de devoção, cheia de amor. E todos que estão nos acompanhando através das câmeras do outro lado, não vão poder comungar sacramentalmente aqui, mas façam esse esforço de, estando do outro lado da câmera, peçam a Nosso Senhor sacramentado que derrame nos corações de todos as maiores graças para sentir esse desejo, esse ardor, essa devoção de receber a Eucaristia quando puderem, e nesse momento podem fazer então a comunhão espiritual. E essa comunhão espiritual, muitas vezes, a pessoa recebe ainda mais graça do que a comunhão sacramental, porque muitas vezes esse desejo, essa ânsia de receber a Eucaristia e não poder receber, muitas vezes nos dá aquele quase que frisson dentro da alma para receber, e alguma coisa Nosso Senhor fala no fundo dos corações. Então pensamos isso na liturgia de hoje. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.